Aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens. Artigo 174. Adquirir, receber, usar ilicitamente bem que sabe pertencer à massa falida ou influir para que terceiro de boa-fé ou adquira, receba ou use. Pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Habilitação ilegal de crédito. Artigo 175. Apresentar em falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, relação de créditos, habilitação de créditos ou reclamação falsas, ou juntar a elas título falso ou simulado. Pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Exercício ilegal de atividade. Artigo 176. Exercer atividade para a qual foi inabilitado ou incapacitado por decisão judicial, nos termos desta lei. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Violação de impedimento. Artigo 177. Adquirir o juiz, o representante do Ministério Público, o administrador judicial, o gestor judicial, o perito, o avaliador, o escrivão, o oficial de justiça ou o leiloeiro, por si ou por interposta pessoa, bens de massa falida ou de devedor em recuperação judicial, ou em relação a estes, entrar em alguma especulação de lucro, quando tenham atuado nos respectivos processos. Pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Omissão dos documentos contábeis obrigatórios. Artigo 178. Deixar de elaborar, escriturar ou autenticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar o plano de recuperação extrajudicial, os documentos de escrituração contábil obrigatórios. Pena detenção de 1 a 2 anos e multa, se o fato não constitui crime mais grave. Seção 2. Disposições comuns. Artigo 179. Na falência, na recuperação judicial e na recuperação extrajudicial de sociedades, os seus sócios, diretores, gerentes, administradores e conselheiros, de fato ou de direito, bem como o administrador judicial, equiparam-se ao devedor ou falido para todos os efeitos penais decorrentes desta lei, na medida de sua culpabilidade. Artigo 180. A sentença que decretar a falência concede a recuperação judicial ou concede a recuperação extrajudicial, de que trata o artigo 163 desta lei, é condição objetiva de punibilidade das infrações penais descritas nesta lei. Artigo 181. São efeitos da condenação por crime previsto nesta lei. Inciso 1. A inabilitação para o exercício de atividade empresarial. Inciso 2. O impedimento para o exercício de cargo ou função em conselho de administração, diretoria ou gerência das sociedades sujeitas a esta lei. Inciso 3. A impossibilidade de gerir empresa por mandato ou por gestão de negócio. Parágrafo 1º. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença e perdurarão até 5 anos após a extinção da punibilidade, podendo, contudo, cessar antes pela reabilitação penal. Parágrafo 2º. Transitada em julgado, a sentença penal condenatória será notificado o Registro Público de Empresas para que tome as medidas necessárias para impedir novo registro em nome dos inabilitados. Artigo 182. A prescrição dos crimes previsto nesta lei reger-se-á pelas disposições do Decreto-Lei 2848, Código Penal, começando a correr do dia da decretação da falência, da concessão da recuperação judicial ou da homologação do plano de recuperação extrajudicial.
Parágrafo único. A decretação da falência do devedor interrompe a prescrição cuja contagem tenha iniciado com a concessão de recuperação judicial ou com a homologação do plano de recuperação extrajudicial. Seção 3. Do procedimento penal. Artigo 183. Compete ao juiz criminal da jurisdição onde tenha sido decretada a falência, concedida a recuperação judicial ou homologado o plano de recuperação extrajudicial, conhecer da ação penal pelos crimes previstos nesta lei. Artigo 184. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Parágrafo único. Decorrido o prazo a que se refere o artigo 187, parágrafo 1º, sem que o representante do Ministério Público ofereça denúncia, qualquer credor habilitado ou o administrador judicial poderá oferecer ação penal privada subsidiária da pública, observado o prazo decadencial de 6 meses. Artigo 185. Recebida a denúncia ou a queixa, observar-se-á o rito previsto no artigo 531 a 540, Código de Processo Penal. Artigo 186. No relatório previsto na linha E do inciso 3 do caput do artigo 22 desta lei, o administrador judicial apresentará ao juiz da falência exposição circunstanciada, considerando as causas da falência, o procedimento do devedor, antes e depois da sentença, e outras informações detalhadas a respeito da conduta do devedor e de outros responsáveis, se houver, por atos que possam constituir crime relacionado com recuperação judicial ou com a falência, ou outro delito conexo a estes. Parágrafo único. A exposição circunstanciada será instruída em laudo do contador encarregado do exame de escrituração do devedor. Artigo 187. Intimado da sentença que decreta a falência ou concede a recuperação judicial, o Ministério Público, verificando a ocorrência de qualquer crime previsto nesta lei, promoverá imediatamente a competente ação penal, ou, se entender necessário, requisitará a abertura de inquérito policial. Parágrafo 1º. O prazo para oferecimento da denúncia regula-se pelo artigo 46 do Decreto-Lei 3.689, Código de Processo Penal, salvo se o Ministério Público, estando o réu solto ou afiançado, decidir aguardar a apresentação da exposição circunstanciada, de que trata o artigo 186 desta lei, devendo em seguida oferecer a denúncia em 15 dias. Parágrafo 2º. Em qualquer fase processual, surgindo indícios da prática dos crimes previstos nesta lei, o juiz da falência ou da recuperação judicial ou da recuperação extrajudicial cientificará o Ministério Público. Artigo 188. Aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta lei. Disposições finais e transitórias. Artigo 189. Aplica-se no que couber aos procedimentos previstos nesta lei o disposto na Lei 13.105, desde que não seja incompatível com os princípios desta lei. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto nesta lei. Inciso 1. Todos os prazos nela previstos ou que nela decorram serão contados em dias corridos. Inciso 2. As decisões proferidas nos processos a que se refere esta lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta lei previr de forma diversa. Parágrafo 2º. Para os fins do disposto no artigo 190 da Lei 13.105, Código de Processo Civil, a manifestação de vontade do devedor será expressa e a dos credores será obtida por maioria, na forma prevista no artigo 42 desta lei. Artigo 189-A. Os processos disciplinados nesta lei e os respectivos recursos
bem como os processos, os procedimentos e a execução dos atos e das diligências judiciais em que figure como parte empresária individual ou sociedade empresária em regime de recuperação judicial ou extrajudicial ou de falência, terão prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo o habeas corpus e as prioridades estabelecidas em leis especiais. Artigo 190. Todas as vezes que esta lei se referir a devedor ou falido, compreender-se-á que a disposição também se aplica aos sócios ilimitadamente responsáveis. Artigo 191. Ressalvadas as disposições específicas desta lei, as publicações ordenadas serão feitas em sítio eletrônico próprio, na internet, dedicado à recuperação judicial e à falência, e as intimações serão realizadas por notificação direta, por meio de dispositivos móveis previamente cadastrados e autorizados pelo interessado. Parágrafo único. As publicações ordenadas nesta lei conterão a epígrafe recuperação judicial de, recuperação extrajudicial de ou falência de.